Gostaria que os irmãos puderem que abram sua Bíblia em João. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Peço que, por favor, não fiquem dispersos, porque às vezes na palavra a gente perde um tempinho e a gente perde a mensagem que Deus quer falar para a gente. Amém? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Irmãos, a palavra do Senhor nós lemos até aqui, mas a palavra que eu vou falar está mais em 14:6, onde que ele fala, Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Nessa passagem da Bíblia aprendemos quem é o caminho a seguir e a verdade a ser dita e quem é a vida eterna. Amém? Amém. O caminho em João 14:6, ele fala, vamos lá, vamos falar primeiro do caminho. O que é um caminho? Onde que o caminho nos leva? Se não tiver um caminho, você não vai para lugar nenhum. É igual nós viemos para cá agora, meu marido. Primeira vez que nós viemos, a gente fizemos um caminho lá para cima, daí ali a gente encontrou a irmã, perguntamos, veio para cá. Mas a gente tinha um objetivo, um caminho que nós vinha para a casa do Senhor. A nossa vida é assim. Se a gente não tiver um objetivo, a gente não tem um caminho certo. E aqui ele fala que ele é o caminho. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Tem pessoas querendo achar outro caminho, mas só vai para o caminho da perdição. O nosso verdadeiro caminho é Jesus. É Ele que vai nos levar à vida eterna. Se nós não buscarmos agora, enquanto há tempo, porque a palavra dele fala, buscar enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que nós vamos querer buscar e não vai dar tempo. Vai ter tempo que você vai querer, já teve, olha, nós tivemos experiência aí nessa pandemia. Eu acredito que muitos queriam tanto uma portinha da igreja aberta e não tinha. Foi muito ruim, irmãos. Eu falo por mim, foi muito ruim. Você, logo no começo, você fala assim: estou ficando só uns dias em casa, hoje não tem culto, amanhã não tem como, mas depois eu naquele negócio. Onde que eu vou me alimentar? Aonde? Porque em casa a gente lê a palavra, em casa a gente lê, a gente estuda a palavra, mas a gente tem que vir no templo, porque a gente é uma comunidade, a gente são irmãos, nós precisamos estar todo mundo unido ali. Faz falta essa união. E a gente nessa pandemia, muita gente dessa pandemia, quem serviu dessa pandemia? Para realmente o Senhor Jesus saber quem é os verdadeiros adoradores dele. Porque os verdadeiros adoradores voltou. Aleluia! Mas muitos não. Muitos aproveitou a oportunidade da pandemia para poder se afastar. Verdade. Porque acabou a pandemia, você vê nas igrejas, cadê os irmãos? Cadê? Não vou para a igreja não, porque eu já não fui no tempo da pandemia, agora já acostumei, eu faço em casa. Mas não é igual. Não. Então, ele fala: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Nós temos que trilhar esse caminho, irmãos. Nós temos que caminhar atrás dele, correr atrás dele, porque agora não está dando mais tempo de caminhar, não. Agora é correr. Correr atrás de Jesus, porque o tempo está ficando curto. Se os irmãos observar, como os dias estão passando rápido. Verdade. Hoje é sábado, daqui a pouco você já está no outro sábado já. Porque os tempos estão curtos. Então nós não temos tempo de caminhar. Não, nós temos que
correr atrás de Jesus, porque Ele é o nosso único caminho. Amém? Em Timóteo 2:15, ele fala assim do caminho. 2:5 no caminho, 1 Timóteo, fala assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você está falando do nosso Deus, é o nosso caminho, não tem outra solução. Não tem aonde buscar mais, irmãos. Nós temos que sim buscar esse Deus enquanto Ele está ali com os braços abertos para nós. Ele é tão misericordioso, nosso Deus, como que Ele é bom, como que Ele nos perdoa todo dia, todo instante, e nós somos tão pai. Nós estamos querendo ser mais do que Deus, porque nós estamos querendo julgar os nossos irmãos. Às vezes um irmão faz alguma coisa, vamos dizer, pisa no seu pé, você já quer sair dando tapa, querendo brigar. Deus é tão misericordioso, você apronta, você põe o joelho no chão, você pede perdão para Ele e Ele está te perdoando. Será que nós estamos conseguindo ter esse amor que Deus tem por nós? Está difícil, irmãos. Está difícil, irmãos, porque o amor de Deus é muito grande. Vocês teriam coragem de pegar um filho seu e dar para morrer? Você teria coragem, Maria? Daria uma filha sua? Daria, pastor? Não daria, gente. Esse amor desse Deus é infinito. Oh, maravilha de Deus! A Deus! coisa que Ele pede para nós através desse amor é que nós obedecemos. Glória a Deus. Que Aleluia. nós nos curvemos somente para Ele. Que nós adoramos somente a Ele. É só isso que Ele quer. É difícil quando a gente resolve ser um cristão? É. Mas que essa não pronta, todo que lado tem. Só que é satisfatório. Porque o que a gente está fazendo aqui, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter recompensa do Senhor. Agora, que adianta você estar aí fora do mundo aí? Você faz. Você faz hoje, amanhã você faz de novo, e não tem recompensa. Mas buscar o Senhor tem recompensa. Glória a Deus, aleluia. A palavra dele que está falando, que Ele vai preparar um lugar para nós, uma coisa linda. Ele vai preparar um lugar para nós. É a mesma coisa, irmã. A senhora tem um filho, se ela está procurando serviço em certa cidade, não tem, você fala para o seu filho assim, ó, a mãe vai trabalhar naquela cidade, porque a mãe vai te dar o melhor. O que seu filho tem que fazer se ele entendeu qual é o seu melhor? É aguardar, esperar e esticar. Porque você vai, com certeza, você mãe, você não vai fazer uma promessa que seu filho não vai retornar. Você vai retornar o mais rápido que você puder e trazer coisas melhores. Porque se você não for trazer coisas melhores, você ia ficar no mesmo lugar. Mas você fez uma promessa. Filho, você fica aí. A mãe vai, mas a mãe vai trazer coisa melhor para nós. E assim nosso Jesus, Ele falou: eu vou, mas eu volto. Mas Ele é tão bom que Ele falou o quê? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eita glória! Vou deixar o Espírito Santo Oh, para convencer vocês. O Espírito Santo vai ficar com vocês para vocês não esquecerem minhas palavras. Aleluia! Oh, coisa maravilhosa. Porque se Jesus fosse embora e ficasse só nós a carne, nós não ia querer saber de nada. Agora o Espírito Santo, ele quando você faz uma coisinha errada, ele está errado, ele te convence do erro. Ele te convence do pecado. Você continua no pecado porque você quer, porque o Espírito Santo, ele convence a gente. Ele te mostra sempre onde você está errando. Então ele fala, eu vou, mas eu vou deixar um consolador. E ele é o nosso consolador. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo é divino na nossa vida. Quem somos nós, Senhor? Somos só umas carnes andando para cima e para baixo, sem uma direção. Mas o Espírito Santo, muitas das vezes você vai passar naquela rua e aquela vozinha aí, vai por ali não. Não faz isso aí não. Ó, é perigo. Às vezes o Espírito Santo nos permite nos atrasar alguns minutos na saída, porque de repente ia ter alguma coisa errada ali, ele não permite acontecer. Verdade. Uma vez eu estava indo para a igreja, mas era um atraso que eu fiquei muito brava com a minha menina, atrasando. Ah, mãe, não, vamos. Quando eu cheguei no caminho, nunca esqueço isso, irmãs.
bem atrasado. Só que a irmã falou assim, não, você chegou agora. Não, você passa, acabou de. Você viu que teve um acidente. Eu falei, Deus, agora eu entendi o atraso. Vocês entendem? Às vezes a gente xinga, meu Deus, essa menina que não anda depressa, ou esse menino que eu tenho que fazer isso. E às vezes o Espírito Santo está usando ali ela para poder parar você. Para lá na frente. Não acontecer nada. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender. O falar do Espírito Santo, o entender o que ele está falando para nós, porque ele só veio para cuidar de nós. Glória a E Deus, Jesus não ia aleluia. deixar alguém que não cuidasse de nós. Não, ele cuida com todo carinho, com toda atenção de nós. Amém, irmãos? Amém, Jesus. A verdade. Amém? O que é a verdade? O que é a verdade na nossa vida? Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Por quê, irmãos? Aí fora o que nós temos? Mentiras, enganos, muitas mentiras, muitos enganos. E, infelizmente, irmãos, hoje está vindo para dentro da igreja. As mentiras, os enganos. E às vezes a gente está achando que é a coisa certa. Infelizmente, houve Irene, se a gente não observar, está tendo ensinamento de engano. Se você não for seu ouvido, se você não estiver aqui, quer saber se está sendo enganada? Vai para a palavra. Porque está tendo falsos profetas. Você fala, mas peraí, deixa ele falar aquela palavra? Deixa ele aqui. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque eu passei por um teste com uma pessoa, porque eu tenho um grupo de mulheres que eu falo com ela, tem 5 anos que eu tenho um grupo de mulheres que eu nunca vi, mas todo dia eu falo com elas, todo dia eu dou uma palavra, todo dia eu estou dando um incentivo, e essa mulher um dia chegou em mim chorando, ela é de Alagoas. Ela falou para mim assim, irmã, ela está grávida, ela falou assim, irmã, chorando, eu falei, o que foi? No Fátima, eu acabei de ver no culto, eu falei, o que aconteceu no culto? Ela falou assim, é o seguinte, a pregadora estava lá, pregou, só que ela falou assim, nessa noite, Deus está livrando alguém da morte, o espírito da morte está passando nessa noite. Irmãos, ela falou um bocado de coisa, e aquela mulher ficou. Ela falou, quando acabou o culto, ela veio para mim, essa pessoa que pregou veio para mim e falou assim, o espírito da morte falou que você morrer quando você tiver esse neném. E esse é o menino que está dentro da sua barriga. Aquilo acabou com a mulher. Igual a irmã falou aqui, tem palavra que mata. Então observa as profecias. Eu falei para ela assim, de lá de Alagoas, eu falando com ela assim, olha, irmã, tudo que eu sinto, que essa não é a palavra de Deus. Porque, por mais que seja uma profecia, onde você vai chegar numa mulher grávida e falar, você vai morrer lá quando você ganhar seu neném. Deus é tão misericordioso que até nisso ele sabe falar. Falei para ela, pode esperar, porque isso aí não é profecia de Deus. Essa mulher queria se matar, eu tive que começar a falar com ela todo dia. Eu falei, aguarda no Senhor, porque o Senhor está mandando você aguardar nele e ele tem resposta para você através disso aí. Quando foi um mês, ela foi fazer o exame dela de sonografia. Ela chegou radiante e mandou mensagem para mim, não faz que você tinha certeza. Você tinha razão. Eu falei, por quê? Primeiramente, a profecia dela, que eu tinha um filho homem, eu tenho uma filha mulher. A mulher falou que ela tem uma filha mulher. Quando ela fez, era um menino homem. Ela falou assim, já começou errada a profecia dela. Ela falou que ia ter um filho homem, ou uma filha mulher, e eu estou aqui e meu filho é um filho homem. E essa mulher passou a gravidez todo dia. Mesmo assim, está aquele negócio ainda batendo na cabeça dela. Hoje o nenenzinho está com 2 meses. Tanto que ela até registrou ele como Gabriel, porque a bênção dela veio. Aleluia. Então, irmãos, a gente tem que ver Glória que a nem Deus. toda palavra é a palavra da verdade. Às vezes você fala assim, eu estou aqui dentro do culto, não é possível que vai ser falado aqui, vai ser engano. Mas tem muitos enganos, infelizmente. Porque toda palavra não é sempre a palavra da verdade. E o Senhor Jesus, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Tudo que vem de Jesus é a verdade. Tudo que vem de Jesus é a verdade. Por isso que ele fala assim, tudo que você pedir em meu nome, eu vos direi, vos darei a vocês. Amém? Amém. Em João 17, vocês querem ver mais da verdade? Nós vamos viajar só pelo João, por enquanto. Amém? João 17 diz assim, irmãos. Santificai-vos na verdade,
A tua palavra é a verdade. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor é a verdade. Irmãos, quando você levanta a mão para aceitar o Senhor Jesus na sua vida, já é o caminho, já é a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Quando a gente aceita Jesus, nós falamos não para o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora só é de engano, de mentira, de tudo. E aqui dentro, quando nós levantamos a mão para Ele, a gente fala assim, eu estou dando minha vida. Se você mentir, você não mente mais. Se você enganar, você não engana mais. Amém? Então, quando Ele fala, eu sou o caminho e a verdade. Porque você só pode seguir Ele se você falar a verdade. Não existe você seguir Jesus e não falar a verdade. Aleluia, Amém? Jesus. Amém, Jesus. E a vida, olha que coisa linda. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh Deus. Jesus Cristo é o caminho da verdadeira vida. Com Ele nós temos uma vida eterna, uma vida de bênçãos. Eu garanto para vocês, quando você se mudou, resolveu aceitar Jesus como nosso único Salvador, as coisas mudou na vida de vocês. Teve aperto? Teve. Mas eu acredito que as coisas melhoraram muito mais. Eu falo para vocês que eu tenho 8 anos que eu estou aqui em Tocantins, que eu era de São Paulo. Me casei com esse bênção que está aí atrás de vocês. Conheci ele por um Face. Eu lá em São Paulo, eu já ia na igreja. Mas eu não tenho vergonha de falar que eu ia na igreja assim, um pé lá, outro pé aqui. Um pé lá, outro pé aqui. Um dia eu ia para a igreja, outro dia eu ia. Um dia para a igreja. E eu tinha um pensamento, irmãos, que pensamento, hoje eu me envergonho do que eu pensava. Eu pensava assim, se eu fazer uma coisa errada hoje, é só pedir perdão. Aí eu fazia a coisa errada hoje, pedia perdão. Aí eu voltava amanhã, se eu fazer de novo, eu posso pedir perdão de novo. Quer dizer, eu pensava, pô, Deus é misericordioso, Ele o tempo todo vai me perdoar. Só que também temos um limite de perdão. Não é assim. Porque Deus sabe quando você erra, sem querer, ou quando você erra, já pensando, estou errando, mas amanhã é só pedir perdão. Não é assim. Você não vai ter uma vida com Jesus, errando, mentindo e achando que é só pedir perdão. E eu achava que era só pedir perdão. Eu peço perdão. Eu estou fazendo uma coisinha errada, mas amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu vou lá na igreja, eu me ajoelho e peço perdão. Mas só que eu esqueci, irmãos, que tudo que se planta colhe. Tudo que a gente semear, a gente vai colher. É verdade. É, Pai. Tem gente que acha que eu plantei uma coisa errada, eu vou para a igreja. Não pense que só porque você veio para a igreja ou que você aceitou Jesus, você não vai ser cobrado, não. É, Deus. O fardo vai ser mais leve, mas vai ser cobrado. Certo? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, testando, falou assim, mas deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Aquele homem que vocês devem ter ouvido falar, ele matou a mulher, matou o filho. Você acha que ele tem perdão? Eu falei para ela assim, olha, pelo entendimento que eu entendo, vou falar só uma coisa. Se ele se arrepender de coração, de todo o coração, ele ao perdão. Porque o Senhor Jesus é misericordioso, Ele nos perdoa. Aleluia, Jesus. E eu falei para ela falou assim, não acho que não. Eu falei para ela assim, vamos, se coloca agora, vamos lá. Quando você erra, que você erra, eu erro, todo mundo erra. O que acontece? Você acha que você merece que Deus te perdoa? Sim, eu peço perdão. Então, se ele pedir, se arrepender dos pecados dele, Deus vai sim ser misericordioso. Só que não pense que ele não vai pagar. Ele vai ter o fardo sim dele, porque ele plantou. Porque tudo, irmãos, que a gente planta, a gente vai colher, não tem jeito. Glória a Deus. Se você planta coisa boa, você vai ter coisas boas. Agora, se você plantar coisa ruim, vai ter aquela coisa ruim. Então, quando vocês for fazer alguma coisa, pensa, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui hoje, para amanhã eu não ser cobrado, até às vezes tem em dobro. Às vezes nosso plantio vem em dobro.
Então, às vezes, o que acontece? Nós nos colocamos no lugar de santos e queremos julgar quem está lá fora. E nós não temos esse direito. É um dos direitos que nós não temos, julgar ninguém. Porque já temos o nosso juiz, nosso advogado. Porque que adianta eu apontar um dedo para a irmã ali e tem 3 me condenando? Não adianta. Então a palavra do Senhor fala o que para nós? Para nós perdoar quantas vezes? 7, 7, 7. Mas a gente não faz isso. Às vezes a gente quer sempre estar punindo ali. Sempre ali. Ah, mas aquela irmã fez. Não, aquela irmã vai pagar. Deixa que Deus cobra. Deus, Ele nos fala para nós o quê? Ele nos permite nos irar. Mas o resto Ele faz. Nós podemos nos irar, mas Ele faz o resto. Então, a palavra do Senhor, Ele fala o quê? Que o Senhor Jesus é vida. Então, a vida com Jesus tem que ser águas limpas. Aleluia. Águas purificadas. Glória a Deus. Nós não podemos vir a Jesus com manchas. Somos falhos, somos. Jesus morreu há muito tempo atrás, já sabendo que nós ia pecar. Mas mesmo assim, Ele morreu. Mesmo assim, Ele derramou sangue santo por mim e por vocês. Aleluia, Jesus. Glória Será a que Deus. nós somos merecedores? Não somos. Mas Ele fez. Por mim e por vocês. Então, se nós queremos, pelo menos tentar começar a pagar, porque nós temos uma dívida com Jesus. Eu pelo menos, eu acho que eu tenho uma dívida com Jesus. E se nós queremos, pelo menos, começar a pagar essa dívida com Jesus, o que Ele pede para nós pagar é ser bons uns para com os outros. Aleluia. De amor um para com os outros. É isso, é um pouquinho do começo de pagar a dívida que nós podemos. Parar de ficar olhando os outros com outros olhares. Tenta olhar os outros com o olhar de Jesus. Glória a Deus. Ou coisa maravilhosa se a gente pôr nossos olhos sobre alguém e falar assim: se Jesus estivesse aqui, Ele não ia condenar essa pessoa. Então você não condena. Deixa que Deus faz a parte dele. Porque Deus é justo e maravilhoso e misericordioso. Só que nós não podemos nunca esquecer que Ele é justo. Ele cobra. Ele cobra as coisas erradas, Ele cobra. Mas é no tempo dele. É o que eu falo. Plantou? Aguarda só a colheita. Plantou coisa boa? Aí você fala assim: mas por que eu estou passando tanta tribulação que eu só planto coisa boa? Ei, aguarda, porque na hora que vier a colheita é tudo em dobro. Então, às vezes, irmãos, a gente fica querendo adiantar as coisas que só Deus pode fazer. Às vezes você pede uma bênção para Deus e você não tem paciência de esperar a bênção que Deus dê. Às vezes você pede: ah, Deus, puxa vida, eu preciso tanto do emprego, Senhor. Aí você ora hoje, ora amanhã, ora depois. Meu Deus do céu, não vai vir não. Mas às vezes você não espera, sabe por quê? Sabe por que você não recebe a bênção? Porque às vezes você quer pôr um dedinho de ajuda para Deus. E Deus não precisa que nós ajudamos Ele em nada. Se você orar e confiar, Deus te dá o que você precisa. Porque Ele só te dá o que você precisa, tá? Que muitas das vezes você ora também, certas orações você pede, e Ele não te dá, porque Ele lá de cima, Ele sabe o que você realmente precisa, o que você realmente merece. Então, se você ore e confia no Senhor, confia. Gente, as coisas aí fora estão feias, por quê? Porque as pessoas, elas querem orar, mas querem que as coisas venham assim, um piscar de olhos. As coisas de Deus, tudo é o tempo. Quando na palavra do Senhor fala: há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Então há tempo para tudo. Aleluia. Então nós podemos esperar. Glória É difícil? É. Mas a gente tem que aprender a esperar. Glória a Deus. Aleluia. Quando você, seu celular quebrou seu celular? Quebrou. Aí você vai lá, pega, vou levar para o conserto. Levou lá para o conserto lá, o que você faz? No conserto? Olha, moço, daqui 15 dias seu celular está pronto. Você vai para casa, fica tranquila e espera. Você não fica lá todo dia: está pronto o celular? Está pronto? Não. Mas com Deus não. Com Deus você pede hoje, amanhã, depois de amanhã. Ah, não está vindo não. Vou ajudar de outro jeitinho. Foi assim que Sara fez. Deus prometeu que ela ia ser, mas ela quis dar um jeitinho brasileiro dela.
Pois a gata deu o quê? Um filho. Mas aí o que aconteceu? A cabeça dela assim retardou. Porque se ela tivesse esperado no tempo de Deus, tinha acontecido. Mas Glória a ela Deus, tinha que aleluia. adiantar um pouquinho mais. Para que isso? Às vezes a sua bênção está bem na porta. Bem na porta. Mas por você duvidar, por você não acreditar, você perde a sua bênção assim, brincando. É verdade. Deus, ele não é homem para que mintas. Ele não mente. Se ele promete, espera nele. Aguarda nele. É difícil? É. Quantas gente vê pessoas precisando de ser curadas de enfermidades e a pessoa ora e acontece. Mas por quê? Porque a coisa mais importante de você orar é você aguardar as promessas de Deus se cumprirem na vida de vocês. Eu tenho certeza que os irmãos aqui já ouvem muitas promessas que você nem lembrava mais que tinha pedido e Deus cumpriu. Eu tenho certeza, porque comigo já aconteceu. Tem coisa que eu falei assim, nossa, mas quanto tempo que eu tinha pedido isso para Deus? E cumpriu na minha vida. Como cumpriu na vida de todos nós. Glória Se a gente aguardar, se a gente esperar nesse Deus que é todo poderoso, como Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A palavra do Senhor fala que ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Aleluia. Então, chame Ele, invoque o nome dEle, Aleluia. ore por Ele, busque por Ele, jejue por Ele, Aleluia. porque vocês vão ver quão grande é as bênçãos dEle na Meu nossa Pai, vida. meu Deus. Porque Ele é poderoso para nos dar tudo que nós precisamos. E tudo que Ele sabe que nós precisamos. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente acha que sabemos que nós precisamos. Para um filho, quem sabe o que é melhor para um filho? É um pai? É uma mãe, não é? Às vezes o filho vai chegar numa mãe e vai pedir uma coisa, ela vai falar assim, não, vou te dar isso aí, não, porque você não vai saber usar, para que eu vou te dar? Então, vai lá, ó, segura. Assim é Deus. Às vezes você faz aquele pedido para Deus e Ele fala assim, não está na hora. Que adianta você estar orando pedindo para Deus um carro se você não sabe dirigir? Você acha que Ele vai te dar o carro? Para que você quer um carro? Vai ficar na garagem? Não tem jeito. Não. Ore. Ele vai te dar o melhor. É igualzinho, irmãos, quando tem alguém no hospital. Eu demorei para aprender que quando tem alguém no hospital que já está bem levantado, você tem que orar e pedir, Senhor, faça a tua vontade. A gente fica com egoísmo. Senhor, cura. Senhor, tira dali. Não. Senhor, faz a sua vontade ali, Senhor. E Ele faz. É verdade. Nós estamos em campanha orando com o Senhor. Nós estamos orando, então todo mundo orando, gente, ó, vamos orar, pedir para Deus fazer a vontade, Deus fazer a vontade. E o homem já foi para o UTI, o homem foi entubado, quando foi ontem, o homem saiu do entubamento, foi hoje, o homem já está melhor. Porque Deus fez a vontade dele. Aleluia. E assim, se a gente está ali, ô Deus, cura ele, Deus, ele fala assim, deixa eu trabalhar, vocês ficam pedindo coisa aí, eu sei o que eu vou fazer, se eu quero que ele viva, ele vai viver, se eu quiser que Deus tem propósito na vida e na morte. É verdade. Então, às vezes a gente está ali orando, e Deus sabe o melhor. Ele sempre vai nos dar o melhor. Oh, glória. E Aleluia. Deus, aqui, hoje, nessa noite, Ele fala para vocês. Ele tem promessa para a vida de vocês. Para vocês aguardar. Aleluia. Aleluia. Tem sonhos aqui nessa noite para ser realizados. Mas somente confia nele. Espera nele, porque ele é poderoso para fazer tudo. Glória a Deus. Ele reverte a história. Ele é o Deus que abre o mar. Sabe o que é isso, abrir o mar? Você acha que Ele não pode dar aquilo que você está pedindo? Eu creio, Pai. Já teve gente aqui que falou assim, eu vou parar de pedir. Mas Ele falou assim, não para não. Não para não, que eu estou ouvindo. Porque a bênção, quando você já pede, ela já sai do céu. Mas até chegar a nós tem um processo. Aleluia, Jesus. Às vezes nós estamos pedindo a bênção e tem ali o anjo ali lutando com o inimigo. O inimigo não quer que as bênçãos cheguem em nós. Mas é o anjo do Senhor que está ali. Porque o Senhor dá ordem aos anjos para trazer as nossas bênçãos. Mas o inimigo, ele cerca nossas bênçãos. E às vezes, pela nossa dúvida, no nosso coração, é que a gente perde a bênção que está bem na porta de casa. Então Deus manda falar nessa noite, aguarda nele, porque a bênção que você está querendo
querendo, está chegando. Você vai dar testemunho nesse altar aqui da Glória a Deus, aleluia. E para fechar com essa conclusão do caminho do Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso único caminho. Se Ele é o nosso caminho, com certeza aprendemos que também só tem verdade nele. E assim passamos a ter uma vida de santidade, de fidelidade e amor. Aleluia. Para deixar na última passagem para vocês, irmãos, vou deixar em 2 Samuel 22, para fechar com chave de ouro, onde diz, 2 Samuel 22, 31 e 32, onde está dizendo assim, vamos começar no 30, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus, salto o muro. O caminho de Deus é perfeito. Olha o 31, ó, gente, olha. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Aleluia. Promessa maravilhosa. Glória a Deus. Então, irmãos, não percam a fé. Eu sei que às vezes as tribulações vêm, as lutas vêm, mas sempre confiando, sempre confiando. Vocês acham que se não fosse pela graça do Senhor, se não fosse pelo sustento do Senhor, nós estaríamos aqui? A nossa carne estava querendo ficar dentro de casa, assistindo a televisão. Mas a graça do Senhor, igual ele falou, só a minha graça já me basta. Então, pela graça dele, pelo sustento dele, é que nós estamos aqui. Para bendizer o nome dele, louvar a ele e engrandecer o nome dele. Aleluia. Amém? E assim, meus irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade de poder trazer essa palavra maravilhosa do Senhor e que os irmãos guardem a palavra no coração. Irmãos, coloque dentro do coração de vocês, assim, como se fosse assim, um baúzinho. O Senhor tem promessas para a minha vida. Aleluia. O Senhor vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Peguem, recebam, levam, coloquem dentro do coração, acreditando. Não deixe que o impossível venha bater na porta de vocês, porque nós temos um Deus do possível. Aleluia. Amém? E a senhora agradeço minha rica oportunidade.